Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo na manhã desta terça-feira presença importante do presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, promotor Roberto Aparecido Turim. Seja bem-vindo conosco, doutor Turim. Muito obrigado pela sua presença aqui, num momento muito importante, aonde nós estamos vendo, aí o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas parece-me que uma disputa de queda de braço entre poderes, eu falo Ministério Público, Tribunal de Justiça, a AMAN, né, e também a vossa associação. O que está acontecendo nesse momento, doutor Turim? Eu não diria para você que está vendo queda de braço, não. Eu diria que num momento de turbulência, né, de incertezas com relação a uma investigação, nós estamos fazendo o papel de defesa da instituição. Veja bem, se em qualquer situação, mesmo envolvendo o Poder Judiciário ou o Ministério Público, você eventualmente tiver pessoas envolvidas na prática de atos ilícitos, e eu não estou dizendo que tenha, até acredito que não tem, mas havendo a suspeita sobre essa ou aquela pessoa, o que a gente tem que deixar bem claro é que essas suspeitas não podem atingir a instituição. Então, nesse ponto vem sendo a defesa que a associação vem fazendo, e de maneira firme, forte, como deve ser. Então a gente questionou, e vamos continuar questionando, o fato de que, eu imagino, ou uma pessoa investigada, acusada de um crime, fala que um membro do Ministério Público poderia estar envolvido. Ok, vamos investigar se isso é verdade, se for, vamos processar, se for condenado, né, cumprir a pena, como qualquer outra pessoa. Agora, essa suspeita não pode servir de fundamento para afastar o Ministério Público do exercício das suas funções. Só para que o telespectador possa entender, nós estamos conversando aqui com o doutor Turim. O doutor Turim é o presidente da AMMP, que é a Associação Mato Grossense do Ministério Público. Nesse momento, nós estamos vivendo uma grande turbulência dentro das instituições por conta, obviamente, das delações que vieram à tona, das operações, principalmente a ESDRA, que culminou com o afastamento de secretários. Nós estamos falando também dos grampos ilegais, que acabaram afastando coronéis da Polícia Militar. O desembargador, Dr. Orlando Perry, disse que em Mato Grosso houve pelo menos umas 70 mil escutas clandestinas. E em decorrência dessas investigações que se arrastam, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi colocado em xeque com relação à procedência e à possível participação de membros do Ministério Público do Estado dentro disto que é tratado hoje como um dos maiores crimes já cometidos aqui no estado de Mato Grosso. E aí, doutor Turim, o que nos preocupa é que a gente não viu a ação do Ministério Público em si, a participação efetiva do Ministério Público em si nestas operações, nestas investigações. É como que o Ministério Público fosse deixado à parte, de lado, de todo esse processo de investigação. Isto, ao meu ver, doutor, é grave, porque nós estamos falando de GAECO, nós estamos falando de agentes públicos do Ministério Público e sem a participação. Bom, eu concordo plenamente com você, no sentido de que deixar o Ministério Público de fora ou a parte das investigações é um fato grave. É uma ofensa às prerrogativas, ao exercício, ao livre exercício das funções do Ministério Público. Agora, o que a gente precisa entender é que nessa história toda dos grampos, das interceptações de comunicações telefônicas indevidas, que já apelidaram aí de Grampolândia, Pantaneira, nós temos inúmeras situações diferentes que envolvem investigações e conduções de processos de forma diferente. Então, vamos lá. Inicialmente, nós tivemos a denúncia ou a notícia crimes do promotor de justiça Mauro Zac, que quem deu início a esse procedimento, a essa investigação, onde ele falava que existia esse sistema de grampos indevidos
praticados por alguns membros da PM, e ele fala também que haveria anuência de secretários e do governador do estado. Por conta disso, o promotor de justiça Mauro Zac foi ouvido pelo Ministério Público e o Procurador-Geral de Justiça encaminhou isso aos tribunais superiores, ao STJ, por conta do foro por prerrogativa de função de que gozava o governador. Esse é um ponto. Então, essa investigação ficou a cargo da Procuradoria-Geral da República, não do Ministério Público Estadual. Por outro lado, o Tribunal de Justiça, sob a relatoria do desembargador Orlando Perry, instaurou também uma investigação para apurar a eventual participação de juízes nesse esquema dos grampos, que a denúncia também diria que juízes de direito teriam participado desse procedimento chamado barriga de aluguel, de incluir telefones de pessoas que não são investigadas, né, e conseguir uma interceptação de comunicação telefônica de maneira indevida. Isso é um inquérito que está aberto no tribunal e está correndo sob o comando do desembargador Perry. Por outro lado, o Ministério Público também instaurou um procedimento no NACO, que é o Núcleo de Ações Originárias do Ministério Público, para investigar a eventual participação de membros do Ministério Público nesse mesmo esquema. Então, nós temos duas investigações distintas, uma conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça e outra conduzida pelo desembargador. Nesse meio tempo, aporta ao Tribunal de Justiça uma representação da OAB, falando de eventual invasão ou quebra de sigilo fiscal por parte da promotora Ana Cristina Bardusco, falando de eventual barriga de aluguel praticada por membros do GAECO na investigação da Roseli Barbosa e também falando de eventual não oferecimento de denúncia contra algumas pessoas naquela investigação da JBS. Veja bem que esses fatos não têm nada a ver com a história original dos grampos. Sim. Então, mas que de alguma maneira acabam se interligando. Essa foi o primeiro questionamento do Ministério Público. São fatos distintos, mas que foram tratados no tribunal como se fosse a mesma coisa. Colocou tudo na mesma panela. E aí vem aquele episódio onde o Procurador-Geral de Justiça diz, olha, vamos arquivar esse procedimento e abrir um outro. E esse arquivamento não foi aceito no TJ e isso ainda está aguardando decisão final, porque o Ministério Público irá recorrer desse não arquivamento. Da mesma forma, continuando, havia um inquérito policial militar, né, para investigar, dentro da Polícia Militar, condutas típicas, penalmente típicas, como crimes militares, praticados pelos membros da PM envolvidos nessa história, os coronéis, cabo, etc. Que foram afastados e presos. Foram afastados e presos, e terminada essa investigação criminal, o Ministério Público ofereceu denúncia contra eles. Já estão denunciados. Isso, inclusive, foi dito na semana passada pelo Procurador-Geral da Justiça, doutor Mauro Curvo, sentado aí onde o senhor está. E foi oferecida denúncia. Esse é um outro fator. E aí houve um desdobramento disso, que seria a investigação contra o secretário de Segurança, no caso Jarbas, o advogado Paulo Taques e outras pessoas, por eventual tentativa de obstrução à justiça. Isso foi comprovado, doutor? Não, nós estamos falando em investigação. Certo. Investigação é um fato preliminar, preparatório, onde você ainda não define culpa. Mas às vezes você investiga os fatos. Mas às vezes dá a impressão que... aparentemente os fatos ocorreram. Exato, dá a impressão de que os fatos ocorreram e do porquê que essas ações acabaram culminando com prisões. Sim, né? Mas são prisões preventivas ou temporárias. Sim. Essas prisões visam garantir a investigação ou a instrução. Não são prisões ainda definitivas decorrentes de condenação. Certo. Tá? Então tem finalidades diferentes. Às vezes, essas informações, elas chegam de uma maneira bastante difícil de ser digerida, compreendida, doutor Turim, porque as coisas às vezes parece que não estão muito claras. A gente ouve um lado, é uma postura e é um encaminhamento. A gente vai para o Ministério Público, a gente ouve do Ministério Público uma versão diferente daquilo que parte dos tribunais. E aí
tem um personagem que eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender melhor, que é a figura do doutor Mauro Zac, que é tido como um dos grandes procuradores, promotores do Estado, né? Que é, eu diria que o grande responsável por ter dado o start de todas estas investigações. O senhor disse minutos atrás que o Ministério Público ouviu o doutor Mauro Zac. Tá. Ele em algum momento citou a participação, a presença de um agente do Ministério Público arrolado nesse processo das escutas clandestinas, ilegais, destes crimes que foram cometidos. Em algum momento ele falou sobre isso? Não. O Mauro Zac foi ouvido no Ministério Público por conta da representação que ele fez, sim, no sentido de que haveria esse esquema ilícito de interceptações telefônicas, sim, praticados por militares, sim, e, segundo ele, Mauro Zac, com a ciência de secretários de Estado e do governador. Ele citou algum membro do Ministério Público? Não há citação por parte dele de nenhum membro do Ministério Público. E aí vem o desembargador, doutor Orlando Perry, ele deixa evidente nas suas palavras, nas entrelinhas das palavras, de que há participação de membros do Ministério Público do Estado. Então, e para ele poder chegar a essa conclusão, tem que ser baseado em cima da documentação apresentada pelo doutor Mauro Zac, que... Eu acredito que essas afirmações, que você tem razão, constam nas linhas, nas entrelinhas, direta ou indiretamente, das decisões proferidas pelo desembargador Orlando Perry, elas têm duas fontes, a meu ver. A primeira é essa representação da OAB. Certo. Onde a OAB, então, diretamente cita que entende que membros do Ministério Público teriam praticado barriga de aluguel naquele caso da investigação da Roseli. O que a gente questiona, que aquilo não é barriga de aluguel, o Ministério Público claramente disse à Justiça quais telefones ele queria que fossem interceptados e a Justiça deferiu. Barriga de aluguel você esconde. Sim. Ali o Ministério Público foi claro. E a eventual quebra de sigilo por parte da Ana Bardusco. Esse primeiro fato gera a suspeita do desembargador. O segundo fato é agora, o que veio à tona agora, com as gravações de áudios e vídeos e depoimentos tomados do Coronel Soares, né? Coronel ou Major? Soares. Tenente Coronel Soares. Onde ele cita, então, que em conversas com alguns dos investigados, Lesco e companhia, essas pessoas teriam falado: o Ministério Público está do nosso lado, o Procurador-Geral comprou a briga, o doutor... Cita explicitamente na gravação o nome do doutor... Marcelo Ferra, que teria enfrentado no tribunal. Então, veja bem, essas são as suspeitas que pesariam sobre membros do Ministério Público. E isso que tem levado a essas decisões. E em algumas delas, isso que a gente questiona de maneira, e não aceitamos de forma alguma, e questionamos de maneira veemente, é que com base nisso, veja bem que nós não temos nada de absolutamente concreto, de maneira nenhuma, nós temos falatório de pessoas investigadas, e com base nisso, o desembargador diz: olha, não vou abrir vista do processo para o Ministério Público se manifestar. Isso é uma grave ofensa à instituição, né? E, a meu ver, é o devido processo legal. Não adianta dizer: o Código de Processo Penal diz que o juiz pode tomar medidas cautelares de ofício. Pode, mas em determinadas situações, e não podemos esquecer, o Código de Processo Penal é de 1940 e nós vivemos hoje sob a égide da Constituição de 1988, que alterou profundamente o entendimento do sistema acusatório e da participação do Ministério Público como titular da ação penal. Uma investigação, ela tem um objetivo, que é levantar indícios de autoria e materialidade de um crime. E para que vão servir esses indícios de autoria e materialidade levantados numa investigação? Para se processar, julgar e condenar alguém? Não. Vão servir para o Ministério Público, como titular da ação penal, exercer a opinião delite, que é o quê? Ele exercer o seu direito de analisar aquilo e resolver se tem indícios suficientes para processar alguém ou não. Entendi. Se ele entende que tem indícios suficientes, ele oferece uma denúncia e inicia a ação penal. Então, eu gostaria de concluir. Essa investigação,
até por uma questão de lógica, ela deve ser feita em conjunto com a autoridade policial e o Ministério Público. E se eu desconfio que existe algum membro do Ministério Público suspeito, mais ainda, porque a lei garante aos membros do Ministério Público o direito de ser investigados pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, veja bem, acredito que está havendo aí uma injusta e uma grande confusão. Não sei se dolosa, se deliberada, se voluntária ou se é apenas a confusão dos fatos mesmo. O doutor José Arimateia, presidente da AMAN, Associação dos Magistrados aqui do estado de Mato Grosso, ele contesta, ele discorda da sua opinião, inclusive tece duras críticas também ao Ministério Público do Estado por essas alegações. E aí eu lhe pergunto, o MPE hoje se sente intimidado, doutor Roberto Turim, com essas medidas que foram tomadas de forma alguma. pelo desembargador Orlando Perry? Promotor de justiça, membro do Ministério Público, não nasceu para ser intimidado. Se a gente se sentisse intimidado, nós não enfrentaríamos crime organizado, corrupção, júri, a criminalidade de um modo geral, poderio político, econômico e social. Podem até imaginar que determinadas falas ou situações vão constranger o Ministério Público, mas nunca intimidá-lo. O Ministério Público hoje se sente, sim, ofendido, injustiçado, quer, como qualquer outro cidadão, que esses fatos sejam esclarecidos, doa quem doer, claramente, publicamente, para que não sobre margem nenhuma de dúvida quanto à idoneidade das pessoas envolvidas ou mesmo da culpa das pessoas envolvidas. Que se houver essa culpa, elas devem ser punidas. O que eu estava dizendo é, estão confundindo defesa de teses jurídicas. Veja bem, eu defender que entendo juridicamente que um determinado juiz ou desembargador não tem competência no sentido técnico, que aquilo não é da atribuição dele de julgar, não significa que eu estou defendendo o bandido ou a organização criminosa. Eu estou defendendo a técnica jurídica de dizer, olha, o bandido ou a organização criminosa tem que ser julgado pelo juiz competente até para que o processo tenha bom resultado. Com certeza. Tem o trânsito. Tem utilidade. Exato. Porque senão lá na frente ele pode ser anulado. Eu temo, viu, doutor Roberto Turim, e eu temo que nós estejamos nesse momento vivendo um período assim de preocupação, de enfraquecimento dos nossos poderes. Enfraquecimento do MPE, enfraquecimento do próprio Tribunal de Justiça nesse momento, via desembargadoria. Eu vejo um enfraquecimento, inclusive, no que diz respeito às ações futuras desses dois poderes. Veja bem, eu não concordo com você com a questão do enfraquecimento, mas eu concordo com você com a questão da preocupação. Nós todas as pessoas que têm boa vontade, bom senso, que querem, de fato, apurar concretamente os fatos, punir quem deva ser punido, está nesse momento preocupado. Por que preocupado? Porque as coisas, às vezes, tomam formas e dimensões que elas não deveriam tomar. Então, você não pode nunca, por conta de eventual suspeita contra um membro A ou B, você dizer que toda a instituição está em xeque. Não é porque eu teria em tese um promotor envolvido, que nós não temos prova, eu falo em tese. Então todo o Ministério Público tem que estar fora do processo. Eu penso às vezes, doutor Roberto Turim, que a coisa ela está pessoalizada. Isso. Ela saiu do campo institucional e foi para o pessoal. É essa impressão que me fica assim de uma forma muito clara. E eu quero aproveitar, nosso tempo até já está avançado, é curto, perguntar ao senhor como o senhor está acompanhando, analisando a atuação da Polícia Judiciária Civil neste caso. Porque nós temos aí dois delegados que estão implacáveis em cima dessas questões que envolvem todo esse embaraçamento que é a doutora Ana Cristina Felder e o doutor Flávio Stringhetta. Olha, aparentemente nós não temos absolutamente nada contra o trabalho desenvolvido pelos delegados. O que o Ministério Público vem questionando é a condução dessas investigações, a forma como ela vem sendo conduzida... Há equívocos, doutor? Há equívocos. Há erros? Afastamento do Ministério Público, por exemplo, é um equívoco. A não comunicação entre a autoridade policial e o Ministério Público é um equívoco.
a participação direta do juiz, a quem não cabe conduzir investigação. No processo acusatório, ao juiz cabe julgar, e não a participação direta do Ministério Público, é um equívoco. Os delegados, a nosso ver, vêm fazendo um ótimo trabalho. Não temos nada contra o trabalho realizado, e nem muito menos contra a investigação em si. Temos contra a forma. E volto a dizer, o Ministério Público e a Associação Mato Grossense do Ministério Público, nós vamos continuar firmes e intransigentes na defesa institucional. O Ministério Público tem que fazer o seu papel, o Judiciário tem que fazer o seu papel, a polícia tem que fazer o seu papel. Eu tenho duas perguntas para mim fazer, já com o nosso tempo avançado. Eu pergunto, o senhor, é visível, doutor Roberto Turim, que há uma divisão hoje dentro do Ministério Público do Estado no que diz respeito à sequência dessas investigações. Há um grupo que considera de uma forma e o outro grupo pensa diferente. E também assim está sendo dentro da Polícia Judiciária Civil. Há também uma discordância entre delegados, agentes da Polícia Judiciária Civil. A questão que envolve o GAECO, por exemplo, que é um dos órgãos mais importantes do Estado no processo de investigação, que tem feito um trabalho excepcional. Isso não pode vir a ser prejudicado, nós não podemos ter aí, eu vou usar mais uma vez a expressão, a palavra enfraquecimento dentro do GAECO. Não, veja bem, eu não vejo divisão alguma dentro do Ministério Público com relação a essas investigações. Todo o Ministério Público tem o mesmo sentimento com relação a essas investigações. Mas tem muitos promotores que estão insatisfeitos com o posicionamento de Mauro Zac, por exemplo. Não, dentro da Polícia Civil. Aí é uma questão pessoal. Sim, eu posso estar insatisfeito com o posicionamento de A ou B, mas não tem divisão institucional. Sim. Todo o Ministério Público tem o mesmo sentimento com relação a essas investigações. Qual é o sentimento? A investigação tem que ser conduzida de acordo com o devido processo legal, tem que ser clara, transparente e tem que atingir os verdadeiros responsáveis por ela. O GAECO, como você mesmo disse, foi inclusive vítima dessa armação. Teve telefones internos do GAECO ilegalmente grampeados. O GAECO, assim como o Ministério Público, tem inúmeros serviços de qualidade e efetividade prestados a esse Estado, né? E não é agora pelo falatório de A ou B ou a vontade de A ou Z que o Ministério Público vai se intimidar e deixar de realizar suas funções. Isso para encerrar a nossa entrevista, agradecendo muito a sua presença aqui, doutor Roberto Turim. Todas essas investigações, todos esses processos, todas essas ações, elas podem vir a serem canceladas em virtude das discordâncias jurídicas que as envolve e tudo pode voltar a estaca zero, quem está preso pode ser solto, quem é acusado ou investigado pode deixar de ser e a gente volta para a estaca zero e começa tudo outra vez depois? Tomara que não. Tá? Mas depende. Há possibilidades? Nós ainda estamos numa fase preliminar das coisas, que é a fase da investigação. Sim. Então nós ainda temos tempo de corrigir eventuais erros antes do início da ação penal propriamente dita. O senhor acredita nisso? Acredito e quero trabalhar para isso. Agora, os erros não vão ser corrigidos se a gente manter posições estanques e firmes. Então o Ministério Público não pode participar. Então esse erro vai ser insanável. Não vou abrir vista para que o Ministério Público se manifeste. Não vou encaminhar a investigação. Olha, aí não dá. Então nós temos que resolver esse tipo de problema. E outra coisa que tem que ser deixado bem claro é que defesas jurídicas, defesas institucionais, hoje estão sendo colocadas na mesma panela como se fossem concordância com a atividade criminosa. Sim. Veja bem. Isso é um erro gravíssimo. Isso causa uma confusão pública. Causa uma confusão, causa um constrangimento tremenda. Absolutamente indevidos, né? Eu mesmo tive a infeliz surpresa de ter sido citado e ia dizer, olha, temem a ação de improbidade que o promotor Turim está conduzindo, a investigação, e vão tentar fazer alguma coisa para aliciá-lo. Isso são coisas que acontecem normalmente no processo. Inúmeras vezes o promotor de justiça é ameaçado, inúmeras vezes é tentado intimidar, inúmeras vezes as pessoas dizem coisas que a gente fez ou não fez. É um ônus da profissão. Sim. Agora, palavras dessa forma, ditas em uma conversa de investigados, não deveriam nunca
por uma questão de bom senso, de ética, de respeito, ser levadas em consideração para dizer, olha, a instituição Ministério Público está sob suspeita. É isso que nós não aceitamos. Isso realmente ficou bastante confuso, ficou muito ruim para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Nós conversamos nessa tarde com o doutor Roberto Aparecido Turim, presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, a AMMP. Doutor Roberto, nós teríamos aqui inúmeras outras coisas para conversar, mas com certeza mais algumas eu vou trazê-lo numa outra ocasião para nós podermos diluirmos um pouco mais estes assuntos, porque com certeza durante essa semana ainda muitos novos fatos irão surgir e promete uma grande bomba ser estourada exatamente no estado de Mato Grosso, arrastando aí membros da área pública do estado. Vamos aguardar para ver quem são os próximos aí. Doutor, muito obrigado. Aceito o convite. Obrigado.